Muito bem, pessoal, vamos agora ao estudo da Lei Complementar 1058, de 16 de setembro de 2008, que instituiu o atual Plano de Carreiras de Empregos Públicos e o sistema retribuitório para os empregados da São Paulo Previdência, a SPPrev. A SPPrev, que é para a qual você está se preparando nesse concurso. Bom, pessoal, a Lei Complementar 1058, ela simplesmente institui esse quadro de pessoal da SPPrev, que tem esta sigla aqui que é utilizado, e depois nós vamos ver o desdobramento aqui dos subquadros deste plano de carreira. Bom, pessoal, o artigo 1º é meramente introdutório, ele só apresenta, ele não aparece em prova. Agora, com o artigo 2º, você deve ter cuidado, porque você pode perceber que o artigo 2º ele funciona como uma espécie de glossário. Ele traz alguns conceitos e diz, em uma frase curta, o que é cada um deles. Você pode ver, ó, grau, valor fixado para uma classe, referência, o símbolo que indica o nível salarial e assim por diante. Vejam, são 8 conceitos. Para facilitar a tua memorização e entendimento, eu coloquei esses mesmos conceitos sem alterar o texto, eu coloquei eles nesse quadro, que torna um pouquinho mais interessante, mais atrativo quando você pega o PDF para ler, enxergar esses quadros facilita. Por isso que eu gosto de fazer alguns aí para ajudar. Bom, pessoal, vamos ver então cada um desses conceitos. Grau, então, é o valor que é fixado para uma classe. E aí tem os graus, então, dentro de uma classe. A referência é um símbolo que indica o nível salarial do emprego em confiança. A gente vai ver que tem emprego em confiança e tem o emprego efetivo permanente. Você que passa no concurso vai para o emprego permanente. O emprego em confiança é aquele ocupante de uma função de confiança. É semelhante ao que a gente tem na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores, como cargo em comissão, como CC. A diferença é que ele é empregado público em confiança ao invés de cargo em confiança, mas a ideia é a mesma. O que é uma classe? A classe é o conjunto de empregos que tem a mesma natureza e igual denominação. Então você vai ingressar num emprego que vai fazer parte de uma classe. A classe é um conjunto de empregos de mesma natureza e mesmo nome, igual denominação. E a carreira? Bom, a carreira é o conjunto de classes que estão escalonadas conforme o grau de complexidade. E é interessante porque você ingressa numa classe inicial e vai crescendo na carreira. E com o tempo vai para classes seguintes. Então o conjunto de classes é a carreira. É essa a ideia da carreira. Emprego público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao empregado público. Então, você pode perceber na lei e no próprio edital do concurso, tem atribuições do que faz o ocupante de cada um dos cargos. E aí, você vai assumir aquelas atribuições e responsabilidades. Salário, eu acho que é tão óbvio que não vai cair na prova. O salário é a retribuição pecuniária, retribuição em dinheiro pelo teu trabalho, fixada em lei, que é paga mensalmente ao empregado pelo efetivo exercício do emprego. Remuneração é o salário mais vantagens pecuniárias que o empregado faz jus. Então, se além do salário você recebe uma gratificação adicional, a remuneração é o salário mais isso. Então, remuneração é tudo que você recebe. Salário é só aquele valor básico que está previsto em lei, que você já viu no edital ao se inscrever para esse concurso. E o quadro de pessoal por fins é o conjunto de todos os empregos públicos que pertencem à SPPrev, e nós vamos ver como é que é a divisão desse quadro de pessoal aqui da São Paulo Previdência. Bom, pessoal, vamos agora para o artigo 3º, que fala sobre esse quadro de pessoal, e ele vai dividir em 2 subquadros. Nós temos o subquadro dos empregos permanentes, que é para você que passa no concurso, e tem o subcargo dos empregos em confiança, que é aquele emprego que a qualquer momento o titular pode ser dispensado e pode ser contratado outro sem concurso. As funções de direção, chefia vão ser empregos em confiança. As funções de analista e técnico serão empregos permanentes providos mediante concurso. Tanto
o subquadro permanente como dos empregados em confiança, vocês vão estar numa jornada completa de trabalho. O que significa jornada completa de trabalho? Prestação de 40 horas semanais de trabalho. É isso. O artigo 4º prevê que o regime jurídico dos empregados da São Paulo Previdência é o da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, quem trabalha na São Paulo Previdência, de acordo com esta lei, não será regido pelo Estatuto dos Servidores do Estado. Não, será regido pela CLT. E aí a banca pode, na prova, alterar essa frase. Então, lembra, os empregados da São Paulo Previdência são regidos pela CLT. É o que dispõe o artigo 4º aqui. Muito bem. Temos na sequência o artigo 5º, que vai falar sobre a implantação do plano de carreiras, empregos e sistema retribuitório. E aí nós temos o subquadro de empregos permanentes com os empregos de analista em gestão previdenciária e técnico em gestão previdenciárias. Esses são os que você vai alcançar passando no concurso público. É isso. E os empregos públicos de confiança são aqueles que são designados ou pelo governador do estado ou pelo próprio diretor-presidente aqui da São Paulo Previdência. E são esses que ocupam, então, a função de diretor-presidente, diretor de administração e finanças, diretor de benefícios para os servidores públicos, diretor de benefícios para os militares. Aqui é claro que estamos falando dos militares estaduais, que vão ser regidos pelo sistema próprio de previdência do Estado de São Paulo, diretor de relacionamento com o segurado, diretor vice-presidente, assessor técnico previdenciário, assessor técnico previdenciário 1, 2 e assistente previdenciário. Esses são os cargos em confiança que existem aqui na São Paulo Previdência. Bom, o parágrafo 1º prevê que as carreiras que refere o inciso 1, essas mediante concurso público, elas vão ter 3 classes. Então vai ter a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Você vai ingressar, claro, na classe inicial, mas pode ir progredindo. Classe 1, classe 2 e classe 3. E os graus, nós teremos o grau A, o grau B e o grau C. Claro que conforme aumentar o seu grau ou aumentar a sua classe, vai aumentar o valor que você vai receber. E aí as tabelas A e B mostram justamente isso. Olha só, aqui nós temos então, conforme a situação, como que ficam os graus, né? E aí conforme você esteja num grau maior, percebe que aumenta o valor da remuneração. Assim como quando você está numa classe maior. Então nós temos 3 níveis dentro de cada uma dessas 3 classes. E você, claro, vai ingressar aqui no nível 1, letra A, e com o tempo pode crescer. É isso que a gente tem para os empregos permanentes. O parágrafo 2º fala do emprego de confiança. Esses são constituídos de 7 referências. Por que o emprego de confiança vai ter essas referências? Por que essa distinção aqui? Porque nos empregos de confiança não vai ter progressão e promoção, porque não é uma carreira, é uma função de confiança. Então, esse diretor que fica aqui, não importa quanto tempo ele fica, ele não vai progredir na carreira. Você que vai ocupar um emprego permanente vai poder progredir, mas os empregados de confiança não, eles vão estar sempre recebendo esse valor. Claro que esse salário é reajustado. Bom, então as tabelas simplesmente mostram essa regra dos parágrafos. Na lei, se você pegar a lei, essa tabela está lá no final, é um anexo. Como esse anexo se refere só a esse artigo, eu já trouxe ele aqui para o meio da lei, para ficar melhor nossa aula, ficar mais didático. Pessoal, aos integrantes da carreira de analista de gestão em gestão previdenciária, tem algumas incumbências, então, que nós vamos analisar no artigo 6º. O integrante da carreira de analista, ele vai analisar, olha o nome, faz essa associação. Analista analisa, mas ele não só analisa, ele planeja. Cuida com os verbos aqui. Ele vai planejar, implantar, avaliar, coordenar. Se você memorizar esses verbos,
você vai lembrar o que faz o analista. E na hora da prova você vai identificar. Porque a banca, na hora da prova, ela vai trazer uma dessas atribuições e vai te perguntar, quem faz isso? É o analista ou é o técnico? Ah, professor, como é que eu vou saber que é o analista e não o técnico? Memorizou esses verbos? Olha do técnico agora comigo aqui. O artigo 7º traz o técnico. O técnico, ele é o que cumpre as ordens, o que executa atividades. O técnico é o que executa, o analista é o que planeja, analisa, coordena. O técnico é quem executa e presta atendimento aos segurados. Se você memorizar isso, você não vai errar a questão na prova. Porque a banca na prova vai misturar essas situações, essas atribuições do artigo 7º, que são do técnico em gestão, com as do artigo 6º, que são as do analista. Você nem precisa ler o resto. Claro que você vai ler. Não vamos ter preguiça aqui. Mas você não precisa ler para acertar a questão, porque a questão certamente vai trazer um desses verbos aqui. Bom, e o artigo 8º, esse artigo ele é irrelevante para nós, porque ele simplesmente diz que ficam criados no quadro de pessoal da São Paulo Previdência uma série de empregos públicos. Eu nunca vi em prova eles perguntarem quantos empregos foram criados pela lei. Não, isso não aparece em prova, não precisa se preocupar. Bom, e aí vem uma tabela, e a tabela é interessante também, é um anexo que eu puxei aqui para o meio da lei. Olha só, nós temos aqui o subquadro de empregos em confiança e o subquadro de empregos permanentes. Quem fez lá, quem digitou lá, que deve ter sido um técnico, porque é o técnico que executa, ele deve ter se enganado, porque saiu 2 vezes emprego em confiança, certo? Tem um errinho lá então, mas é claro que aqui são empregos permanentes. O em confiança são os de baixo, né? E o analista, para eu ser analista em gestão previdenciária, é um emprego de nível superior. Já para ser técnico, é um emprego de nível médio com conhecimentos em informática. E quando for o caso, específicos conforme a área de atuação desse técnico. Para os empregos em confiança, basicamente para todos, tem que ter nível superior. Só não precisa nível superior para o assistente previdenciário, que pode ser ensino médio mais informática. Todos os outros têm que ter nível superior, e aí conforme a importância do emprego, muda a experiência. No mínimo 1 ano, no mínimo 2, na maioria no mínimo 5 anos de experiência comprovada na área de atuação, nessa área previdenciária. O artigo 9º prevê então que o ingresso nas carreiras se dá na classe inicial, você vai ingressar lá na classe 1 do emprego, mediante aprovação em concurso. O concurso que pode ser só de provas ou de provas e títulos, observados os requisitos mínimos de preenchimento previstos nesta lei e os critérios estabelecidos na instrução especial que rege o concurso. Os admitidos para o emprego de analista em gestão previdenciária poderão ser convocados para participar de um curso especial, que vai ter uma carga horária mínima de 60 horas, na forma que for disciplinada, já deve ter sido, é claro, pelo diretor-presidente da São Paulo Previdência. E as competências comportamentais do empregado durante o curso também são consideradas para avaliação, quer dizer, o comportamento, a conduta, o interesse que ele demonstra ao fazer este curso, ao fazer essa capacitação. O artigo 10 prevê que a admissão e a dispensa dos empregados nos empregos públicos permanentes, esses por concurso e os em confiança, competem ao diretor-presidente. Ah, professor, então é o diretor-presidente que vai admitir e dispensar todo mundo? Não, não. Porque tem exceção, como toda regra. E essa que é a graça da legislação. Toda regra tem uma exceção. Em algum lugar você vai encontrar. Aqui ela está bem explícita. Está ali no parágrafo 1º. Olha só. Ficam excetuados alguns empregos. Quais? Os da linha A, B, C, D e E do inciso 2 do artigo 8º. Sabe quem são esses? São os diretores. Volta comigo lá no artigo 8º. Volta aí. Olha só. Artigo 8º, inciso 2, letras A, B, C, D e E. Opa, parou aqui. São os diretores. O próprio diretor-presidente, claro, ele não vai admitir ele mesmo. Então, o diretor-presidente, o diretor de administração e finanças, o diretor de benefícios, tanto dos servidores como dos militares, e o diretor de relacionamento com o segurado. Esses diretores são indicados, admitidos e dispensados pelo governador do estado. E aí depois
vai ter só o diretor vice-presidente e os assessores e assistentes que serão, então, designados aqui pelo diretor-presidente. É isso que nós temos, então. Vejam que, na verdade, era mais fácil ter dito ao contrário. Era mais fácil ter dito só quem que ele pode admitir, porque, na maioria, ele não pode. Aqueles mais importantes, ele não pode. Certo? Bom, pessoal, e aí voltando aqui ao artigo 10, parágrafo 2º, das decisões sobre dispensa dos empregados nos empregos públicos permanentes em confiança, cabe recurso para o Conselho de Administração. É que a São Paulo Previdência vai ter um Conselho de Administração. E se eu não concordo com uma dispensa, se eu acho que a minha dispensa é injusta, eu posso apresentar um recurso. E quem vai julgar esse recurso é este Conselho de Administração da São Paulo Previdência. O artigo 11 prevê que a retribuição pecuniária e o pagamento dos empregados abrangidos por este plano de carreira compreende salários. Claro, são salários cujos valores são fixados nas escalas de salários, tabelas A, B e C. Aquele quadrinho que eu mostrei para vocês antes. Vocês viram que quem está na B ganha mais que quem está na A e assim por diante. E por que aqui o termo é salário e não vencimento? Porque cargo público regido pelo Estatuto dos Servidores recebe um vencimento. Empregado público regido pela CLT recebe um salário. Bom, e aí nós temos, além do salário básico, algumas vantagens que você pode receber. Você pode receber o adicional de tempo de serviço. A cada 5 anos, a cada quinquênio, 5%. Fácil memorizar, né? 5 anos, 5%. Maravilha. 13º salário, como qualquer trabalhador. 1/3 de férias, como qualquer trabalhador. Ajuda de custo e diárias, caso você seja deslocado para outra sede de trabalho ou saia da sua sede por alguns dias, você pode receber, conforme o caso, ajuda de custo ou diárias. E tem a gratificação pro labore. Nós vamos ver o que é essa gratificação quando você exercer alguma função. Mas nós vamos chegar ali no artigo 13 e 14 para falar sobre essa gratificação pro labore. Também outras vantagens que sejam previstas em lei, inclusive gratificações que venham a ser atribuídas também, certo? Muito bem, pessoal. O artigo 12 prevê que os empregos públicos em confiança de comando, aqueles que têm uma função de chefia, que comandam algo, eles comportam substituição, ou seja, vai ser designado um substituto, desde que o período de afastamento seja igual ou superior a 15 dias. Então, se o seu chefe fica fora por 10 dias e você ficar no lugar dele, você não ganha nada por isso. Agora, se ficou 15 dias ou mais, você pode substituir e ser remunerado por isso, recebendo a diferença entre o que ele ganha e o que você ganha. Essa que é a ideia. Bom, o artigo 13 prevê que o exercício de funções de gerência e supervisão de equipe vão dar para o servidor, para o empregado permanente, o direito a uma gratificação, chamada de gratificação pro labore. E aí, além daquele valor que você já ganha pelo seu emprego, você vai ganhar um adicional por essa função. Se você for analista em gestão previdenciária, aqueles empregos de nível superior, você pode assumir a função de gerente e ganhar 50%, ou de supervisor de equipe e ganhar 40%. Se você for técnico em gestão previdenciária, aí você não pode ser gerente, mas você pode ser supervisor de equipe. É isso que nós temos então, e esses são os percentuais que foram atualizados recentemente, cuidado, antigamente era outro percentual, esse já é o valor, claro, atualizado para a nossa prova. Bom, o parágrafo 1º prevê que a identificação das funções de gerência e supervisão de equipe e as unidades a que vão se destinar, bem como outras exigências, vão estar estabelecidas por ato do diretor-presidente. O valor dessa gratificação pro labore, sobre o qual vai incidir, quando for o caso, adicional de tempo de serviço, ele é computado para fins do 13º salário e do acréscimo de 1/3 de férias. Ele entra no cálculo dessas vantagens. E o empregado público não perderá o direito à percepção do pro labore quando se afastar em virtude de férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Sobre o valor do pro labore, incidem os descontos previdenciários devidos,
As funções de gerência e supervisão também comportam substituição. E aí também, desde que o período seja igual ou superior a 15 dias, como a gente tinha visto lá nos empregos em confiança. Mesma coisa. E, naturalmente, o substituto vai fazer direito proporcionalmente ao prolabore pelos dias que ele substituir. O empregado público do quadro permanente da São Paulo Previdência, que vier a preencher o emprego público em confiança, pode acontecer. Você é concursado e eles lhe oferecem lá uma posição de diretor, por exemplo. Você pode optar em receber só o valor do emprego em confiança, e aí você deixa de receber o valor do seu emprego permanente, ou você pode optar em receber o valor do seu emprego acrescido de um percentual de 10% sobre o valor fixado para o emprego público em confiança. Não entendi, professor. Olha só. Vamos ver lá o emprego em confiança. A gente viu os valores deles, lembram? Olha só, aqui, ó. Muito bem. E aí você é empregado e você é convidado para assumir essa função de assistente técnico previdenciário 1. E aí você pensa, não vale a pena eu deixar de receber o que eu ganho para receber esse valor. O que você pode fazer? Você continua ganhando o seu, mais 10% desse valor, que vai dar ali R$ 425. É isso. É assim que funciona. Quando você já é concursado, você pode ou receber o valor do seu acrescido de 10% desse valor, ou deixar de receber o valor do seu emprego e receber um desses valores aqui, conforme o caso. Certo? É essa a opção que a gente tem ali. Bom, estamos falando então sobre essa questão da opção pela remuneração. Estamos no artigo 14, e aí o parágrafo 2º prevê que essa gratificação também vai ser computada para adicional de tempo de serviço, computado para todos os efeitos para fins de 13º e acréscimo de 1/3 quando chega às tuas férias. O empregado não perde o direito a perceber a gratificação prolabore quando está afastado por motivo de férias ou outros afastamentos que a legislação considera como efetivo exercício. Sobre o valor do prolabore, incidem os descontos previdenciários devidos. Durante o período que exercer substituição de função em confiança exclusivamente em direção, o ocupante do emprego público do quadro permanente poderá fazer uso da opção, fazendo jus às vantagens decorrentes também. Bom, pessoal, concluímos a primeira parte. Vamos fazer aqui um intervalo para respirar, tomar uma água, tomar um café, e a gente já retorna no próximo vídeo para continuar e já concluir, porque essa lei vocês vão perceber que ela é bem pequena. E no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a mobilidade funcional, falar um pouquinho sobre promoção e progressão. Dá um clique que eu já volto. Até logo!